Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. É uma alegria ter você aqui toda semana para aprender, para ouvir, para participar conosco desse programa que tem como objetivo levar graça através de um bate-papo descontraído. E é isso que nós vamos fazer hoje, através da vida do Diego Venâncio, que ele é editor-chefe do blog aqui da Telmídia, também compositor. Ele vai poder contar um pouco e compartilhar com a gente de todos esse trabalho que ele faz e como isso glorifica a Deus. Diego, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom, tô feliz de te entrevistar. Eu primeiro tô feliz de te conhecer, né? Sim. Que bom. Conta um pouquinho pra mim, Diego, como é que você chegou a essa coisa mais escrita, artística, música? Como é que isso entrou na sua vida? Bom, eu já estava acostumado a escrever composições para música, né? Aham. Então, quando surgiu a oportunidade de escrever algo para um blog, né? E não é só escrever para um blog, mas escrever, assim, cotidianamente, né? De maneira recorrente. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Eu acho que foi mais, assim, um passo de fé do Marcelo, que me convidou para escrever. Ele estava me acompanhando, escrevendo algumas coisas, que eu já tinha um blog, né? Pessoal. E aí ele me chamou para fazer esse trabalho. Aí eu sempre digo que, assim, eu escrevi o primeiro texto para o blog, ainda estudando qual era a melhor linguagem, né, para abordar ali no blog, mas eu não sabia como que eu ia escrever o segundo texto. Então eu escrevi o primeiro, eu falei, bom, agora Deus vai ter que me orientar aqui nos próximos, que eu não tinha a menor ideia. Então eu não tinha muita prática desse trabalho, não. Mas com o passar do tempo, a gente vai repetindo, então a gente aprende, né? Uma hora. E é possível desenvolver a escrita? Com certeza. Sério? Com certeza. Claro que assim, se eu fosse escrever um livro hoje, aí eu acho que eu teria um outro aprendizado, né? Porque muda a plataforma, muda a linguagem, né? Mas para blog, eu acho que eu tô escrevendo cada vez melhor, né? Você vai praticando, vai lendo, vai aprendendo coisas novas, lendo outros blogs, então você vai aperfeiçoando, sim. É possível desenvolver, com certeza. Ô Diego, com essa questão da tecnologia, do vídeo, né, tá muito em alta, nós ainda temos pessoas que gostam de ler blog, como é que tá isso? Atualiza a gente nisso. Eu acredito que há uns vários anos atrás, talvez uma década atrás, o blog ele chegou assim como uma grande novidade, né? Então ele era quase que uma unanimidade, era uma nova forma de aprendizado, de pesquisa, de obter informações. A internet agora, essa nova internet, ela tá plural. Então vai ter espaço para tudo. Para quem lida melhor com o vídeo, para quem lida melhor com a leitura. E então acho que o blog tem o seu espaço, né? Os podcasts, os programas, né, online, os cursos EAD. Mas então acho que o blog tem o seu espaço, né? Ele já não é, acho que aquela unanimidade, né? Aquela forma única de você obter conhecimento, mas tem o seu espaço, sim. Eu mesmo sou um consumidor de blogs, né? Com certeza leio. Sempre que eu pesquiso preciso de alguma coisa, eu vou em certos blogs para obter informação, né? Rápida, é uma coisa que você consegue rápida, né? Então, quando eu tinha rede social, eu preferia ler do que assistir o vídeo, sabe? Sim. Então, eu realmente penso nisso, que tem ainda aquele público que gosta, né? Sim. E como que é para você? Você escreve frequentemente. Sim. Como é que você faz? Porque a gente pensa que isso é mais inspiração. Quando a gente ouve pessoas falando sobre escrever, né? Elas falam, eu tenho que estar inspirado, eu tenho que estar... Como que é para você? Bom, pro blog do Telmídia, na verdade, eu não escrevo sozinho, né? Então, eu tenho outros autores e aí eu vou acionando eles e às vezes até coloco os temas, sugiro os temas para eles escreverem. Eu acredito nessa questão da inspiração, mas eu não acho que é a única maneira, né? Sim. Claro que alguns textos mexem profundamente com você e aí você escreve de maneira um pouco mais visceral, né? Mas você tem que produzir, né? Você tem que ter assuntos e tudo mais. Eu sou muito... Como eu não preciso escrever assim semanalmente, né? Que tem outros autores,
Então eu posso me dar ao luxo de esperar um momento um pouco mais sensível, né? Ou algum assunto que me veio à mente, aí eu consigo trabalhar ele melhor. Então eu consigo trabalhar dessa maneira, né? Tudo que você faz muito recorrente, tem que fazer muito, vai chegar uma hora que fica muito forçado, né? Sim. Eu não gosto de escrever forçado, né? Gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto muito de entender o problema que eu estou vivendo e entender que o problema que eu estou vivendo na minha vida pessoal atinge outras pessoas também. Então, o que eu posso tirar de lições daquilo para ensinar outras pessoas, né? Então, de vez em quando isso acontece, né? Textos que... acontecimentos que tiveram comigo, e aí eu paro para pensar teologicamente, né? Filosoficamente sobre aquilo. E eu tento transmitir essa lição para as pessoas, né? Nossa, eu que tento legal. fazer isso bastante. Né? E quando você está escrevendo ali, né? Vamos pegar esse caso que você deu de algo real, que você está vivendo. Você também é transformado? Você também por exemplo, você também enxerga a solução? Como é que é esse processo? Com certeza. Tem alguns exemplos, né? Por exemplo, um dos últimos textos que está lá para ser publicado é sobre lidar com o dia mal. Como lidar com o dia mal. Eu escrevi esse texto, eu nem citei o motivo no texto. Às vezes eu até cito, mas nesse texto eu não citei o motivo. Mas eu tenho um trabalho lá em Vila Velha, onde eu moro, que eu trabalho com transporte escolar. Sim. Né? Então, é um trabalho excelente para mim, porque me dá tempo para trabalhar com os meus filhos. Sim. Eu faço homeschooling com eles, né? Então, me dá tempo para fazer esse trabalho com eles. Mas bateram no meu carro. Bateram de um jeito que ele não pôde andar, e eu fiquei várias semanas assim, sem poder trabalhar com o meu carro. Isso me gerou uma série de problemas, né? Sim. E aí eu parei para pensar, peraí, como que eu lido com essa situação agora? Que me gerou tanto mal-estar, tanto problema, um problema seguido de outros problemas, né? Em decorrência. E aí eu parei para pensar, falei, como que eu vou abordar isso? E eu pensei em alguns elementos ou alguns conselhos para as pessoas lidarem com o dia mal. O que você faz no dia mal? Quando você está com um problema insolúvel, com um problema que você não consegue enxergar a saída, né? O que fazer? Né? Então, eu tentei dar ali alguns conselhos bíblicos. Compartilha, né? Com a gente esses conselhos. A gente quer saber, eu não vou gente? lembrar de todos, mas um conselho que eu acho adequado para lidar com o dia mal é assim, você pega um novelo de lã, né, todo enroladinho, e se você puxar o fio de qualquer lugar, você não vai desenrolar ele. Você vai criar um grande nó e vai ficar pior ainda. Então, a gente observa a situação e procura a ponta do novelo. Você procura a ponta do novelo. Então, você tem um problema imenso. Você não vai conseguir resolver ele todo de uma vez. Você procura aquilo que é possível fazer para resolver. Né? Paciência, não vai ter como resolver tudo. Então, mas você resolve aquilo que é possível resolver. Então, olhe para as coisas simples primeiro. Né? As coisas fáceis primeiro para resolver. Sim. Então esse foi um conselho, né? Aí eu eu procuro sempre uma base bíblica para a gente poder aprender a resolver as dificuldades, né? Então esse foi um conselho, por exemplo, né? Mas tem outros que eu sigo lá, e esse é um exemplo, né? Ô Diego, mas você acha que essa capacidade de olhar para uma situação e pensar, eu vou tirar uma lição daqui, eu vou escrever sobre isso, é uma coisa que você desenvolveu por causa do blog ou por causa da sua veia aí de compositor? Eu acho que as duas coisas, né? Primeiro que eu acho que o crente, ele não vive uma vida sem intenção. Eu digo assim, tudo que a gente vive tem intencionalidade. Primeiro da parte do nosso Deus. Ele dirige a nossa vida, a nossa história. Tudo que a gente vive tem propósito. Né? Então, quando a gente vive, a gente não está assim, jogado na história. Né? Então, quando você vive uma situação, você para e pensa sobre ela. Eu acho que todo crente deve viver isso. Sim, o que Deus quer me ensinar. O que Deus quer me ensinar com né? isso? Por que eu estou passando por isso? Sim.
Isso tem um propósito. Então a gente vive uma vida sempre teológica diante de Deus, né? O John Piper, uma vez, ele explicando, né, como que é viver isso aí diante de Deus, como é viver diante de Deus. Aí ele fala, bom, você acorda numa manhã teológica, toma um café teológico, vai trabalhar num trabalho teológico e vive todo o seu dia de uma maneira teológica. Por quê? Tudo tem propósito, tudo tem sentido, né, diante da vida que Deus nos dá. Então eu faço um exercício que eu acho que todo crente deve fazer, ou faz, ou deveria fazer, que é pensar sobre aquilo que você está vivendo. E aí eu consigo tirar alguma aplicação, né? O que você está dizendo pra gente, então, é que é algo natural seu como cristão, e não só pelo que você faz. Não só pela minha atividade, exatamente. Não foi intencional pro blog, é uma coisa que você faria que eu já mesmo. fazia naturalmente. Claro que é bom o blog, porque aí é um exercício terapêutico também, né? Porque quando eu escrevo, eu tô dando vazão, né? Aquela emoção, né? Toda aquela adrenalina, né? Que você viveu, né? Os maus bocados que você passou, você consegue passar ali no texto, né? Então, eu sou privilegiado por conseguir fazer isso. Né? Mas a gente sempre tem que buscar uma forma de colocar essa emoção, né? Que é gerada, né? Pelo dia mal, né? E os meninos estavam me falando que você tem músicas que você compôs aqui para a área Kids, gente, do nosso Hotel Mídia. Me conta um pouco, como é que você descobriu que você gostava de música? Porque você falou que estudou e isso foi sua profissão por muito tempo, né? Acho que é melhor você contar isso para as pessoas, né? Antes, né? O seu começo. Eu participava de uma igreja pequena e que era muito musical. Então eu cresci nessa igreja, fiquei nela até a minha juventude. Mas não tinha ninguém na família? Não, os meus pais são... o meu pai, ele é atirado, ele toca um pouco de tudo. Então, assim, e cantou sempre muito. Então, havia uma veia artística na família, né? No trato com a música. Então, o fato de desenvolver isso na igreja me desenvolveu, né? Me ajudou bastante. E aí, com 9 anos, eu comecei a estudar violão. E fui estudar violão de maneira mais profissional depois, com 13, 14 anos, né? Que eu fui estudar mesmo numa escola já mais de maior qualidade, né? Em São Caetano do Sul. E aí, estudei violão clássico, tudo. E aí comecei a desenvolver, a trabalhar com a música profissionalmente. Então, aí eu já queria ser músico, né? Aí eu já queria trabalhar com música mesmo, era uma coisa que mexia muito comigo, né? Eu via muitas possibilidades de trabalho, assim, com a música, me dava muito prazer. Então, eu acabei desenvolvendo isso. Até chegar na questão de compor música para criança. Aí foi, em 2008, eu conheci o Estênio Márcios, né? Que também é um grande compositor. E eu trabalhei quase 7 anos com ele. Né? Viajando o Brasil, todo fim de semana, tocando em algum lugar. E a gente decidiu fazer com a Comev um trabalho chamado A Bíblia Diz. Então fizemos 10 músicas sobre cada tema do catecismo infantil, né, para ensinar quem é Deus, o que é pecado, o acordo da salvação, vários temas que são sugeridos ali. Então nós fizemos esse trabalho juntos, né? E foi excelente, muita gente usa, né, para ensinar seus filhos os assuntos principais ali, né, da teologia, né? Nossa, que legal. Muito bom. E como que você começou a compor? Primeiro, uma curiosidade de leigo. Todo mundo que toca compõe ou não? Não, nem sempre. Eu componho, eu sei fazer músicas, mas eu faço uma distinção entre eu compor e fazer música e ser um compositor, né? As pessoas, claro, falam que eu sou compositor e tal. Mas o compositor, ele tem uma necessidade de compor. Por exemplo, eu me comparo ao Estênio, né? O Estênio, ele tem umas 300 canções. Eu devo ter umas 60, não sei, talvez. Né? Mas o Estênio, ele já está há tanto tempo na estrada e eu percebo nele assim que é uma necessidade a composição. Igual eu falei do texto, né? Sim. Que eu preciso colocar aquela emoção, né? Então eu escrevo e aquilo fica registrado. O compositor é assim, ele tem uma ideia, ele tem uma emoção, ele sente alguma coisa
e ele precisa exprimir aquilo, né? Na música. Então, o bom compositor, ele não faz a música pensando em vender, pensando em atingir o outro. Não, ele é uma necessidade dele de fazer aquela música. Né? Nossa. Então, a composição ela tem essa característica, né? Pelo menos o compositor nato, né? Então, assim, eu sei fazer música, mas eu não acho que eu sou aquele compositor, sabe? Que eu tô doente porque eu não compus uma música. Assim, porque o compositor, ele tem essas crises, né? Então, eu acabo fazendo muitas coisas pela necessidade, às vezes a demanda que surge, e às vezes também movido por algum sentimento. Mas não é uma coisa tão constante comigo. Sim. Né? E a música, onde é que ela tá hoje na sua vida? A música está numa posição muito interessante hoje. Eu vivi uns momentos bem difíceis nos últimos anos. Eu sou formado em teologia e almejava um ministério pastoral. Não foi como... Eu não fui ordenado como eu planejei, né? Tiveram alguns percalços aí no caminho. E aí, nesse tempo, eu fui para Vitória, no Espírito Santo, morar lá no Espírito Santo. E comecei a trabalhar com outras coisas. Como eu comentei, né? Eu tô trabalhando com transporte escolar, sustentando minha família e tal. Acabei deixando um pouco de lado a música. Esquecendo um pouco de lado. Só que isso começou a me custar caro, né? Pessoalmente, começou a fazer falta alguma coisa transcendente. O transporte escolar é uma bênção em termos de sustento do meu lar, mas é mecânico. Mecânico, né? Aquele negócio que você faz todo dia. E aí tava faltando uma outra coisa mais transcendental. Sim. Eu escuto bastante o pessoal que é mais nessa área de música, né? Falar desse transcendental. O que quer dizer? Explica isso pra gente. Como é isso? A música, ela até ontem gravamos um programa com o Stênio aqui, por isso que eu tô falando bastante dele. Mas ele ele comentou, né, no programa o seguinte: Deus dá o privilégio para algumas pessoas de você criar, assim como ele é criador. Né? Deus é criador. Do nada ele faz as coisas, né? Com a própria palavra. A música, ela é mais ou menos isso. Do nada, não existe aquela melodia, não existe aquela letra, aquela ideia, aquela ênfase, não existe. E, de repente, ela existe, né? De repente, pelo seu trabalho, ela passou a existir. E você vai morrer e aquela música vai permanecer. Alguém pode revisitá-la depois de algum tempo. Então, isso é o transcendente, né? E até a maneira como ela toca, né, Diego? Porque, assim, ela me toca de uma maneira, toca você de outro, né? Isso. E quando eu vejo que as pessoas tocam, elas, por exemplo, canta aquela música várias vezes, mas cada vez de uma forma diferente. Exatamente. É isso que você está falando, Tem que é uma diferente emoção do ali. Trabalho escolar, do transporte, é isso? É diferente. Ela, e assim, é um trabalho que você não tem pleno domínio dele. Né? Claro que por estar tanto tempo nesse trabalho, eu consigo fazer uma música. Mas ela não vai ser aquela verdadeira, né? Sim. Não vai ser aquela música verdadeira. Então você não tem domínio pleno da composição. Sim. E aí você estava dizendo que começou a te custar muito, né? Ter deixado viver a vida ela. de maneira muito dura, viver, né, a realidade ali, né? Sim. A gente precisa do transcendental, que a gente tem na leitura da Bíblia, na oração. Então, quando eu penso que Paulo fala pra gente orai sem cessar, né? Ele tá pensando também na questão da nossa necessidade pessoal de ser humano, né? De ter uma conexão com o divino, com Deus, com o nosso Deus Criador, né? E passa pela oração. E a gente precisa exercitar isso, né? Então eu estava sentindo a necessidade de voltar a tocar música, tocar meu instrumento. E eu comecei a fazer. Né? Que coisa boa. E eu voltei a fazer. Então já tem alguns meses que eu estou estudando, estou tocando bar, estou tocando peças compostas para violão. No violão? No violão, bar para violão. Bach não escreveu originalmente para o violão, mas existem muitas transcrições, né? Nossa, que legal. E eu sou apaixonado por ele, né? Eu sou apaixonado pelo período barroco. Então eu acabo estudando, voltando a estudar para adquirir a técnica de novo.
E aí eu vou colocando no meu Instagram, vou publicando, né, as coisas que eu tô estudando. Nossa, que legal. Eu vou entrar lá para ouvir. Entra então. lá. Ô, Diego, e pensando nessa questão de trazer a música de volta, resgatar, como é que você vê a nossa música hoje cristã, né? Eu amo hinos. Sim. Eu adoro ouvir hinos. Eu, apesar de não conhecer nada de música, eu vejo a complexidade, as palavras. Às vezes, o hino tem um papel na minha vida, é que, assim, às vezes eu perguntava pro meu marido assim, amor, o que quer dizer esse cabo danal, né? Tipo, aí ele me explicava o que quer dizer tal palavra, principalmente os nossos presbiterianos, né? Tem algumas palavras, e através disso ele pôde me ensinar muitos conceitos teológicos, né? Eu sei que o hino, ele entra numa outra categoria, mas como é que você vê aí a música cristã hoje? Eu vejo que a igreja participa da cultura, né? A igreja tem uma cultura evangélica, né, digamos assim, mas ela também participa da cultura do mundo, de modo geral, né? E a gente recebe muitas influências de fora. Então, o que a gente vê, um movimento de degradação da cultura, em termos de produção artística, de consumo de música e fora, a igreja ela participa disso também, infelizmente. A gente percebe que os hinos já não são tocados com frequência, né? Algumas comunidades ainda mantêm ali essa cultura dos hinos viva, né? Mas a maior parte já está abrindo mão dos hinos. Sim. E quando canta os hinos, já não canta mais os hinos tal como são, né? Eles fazem um arranjo, uma adaptação, uma roupagem nova, que eu não sou totalmente contra isso, mas assim, uma coisa é a exceção e outra coisa é a regra, né? Então a gente percebe que isso está virando regra, né? E acho que a gente vai ficando meio pobre também, né? Que nem você falou de bar no violão, assim, eu sinto assim uma certa pena de ter conhecido muito tarde esses compositores, sabe? Esse estilo mais clássico de música. E aí eu fico pensando, por que isso não chegou até mim? Aí a gente percebe que hoje é tudo muito igual, né? Exatamente. Ou não, tô falando bobeira, né? Não, eu acho que sim. Eu escrevo bastante no blog sobre isso, né? Tem lá uns 4, 5 artigos, uns posts lá sobre música. Então quem tiver curiosidade pode ler lá o que eu penso, vai estar bem claro lá. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época que eu chamaria de vício, né? Nós estamos vivendo no vício. E eu explico isso. No final da década de 80, você... não sei se você viveu esse tempo, né, assim, na igreja e tal, mas nasceu uma igreja nesse período chamada Renascer, né? Renascer em Cristo. Sim. E ela... Que é muito forte em música, né? Que foi, na época, muito forte. Ela nasceu... e trouxe, né, para o tempo que a gente estava vivendo no final da década de 80, o termo gospel, né? Que foi até aí? então não era usado essa questão do gospel, né? Então, aí isso foi sendo utilizado. Eles trouxeram o rock para o contexto da igreja, né? E aí tinha na Lins de Vasconcelos toda segunda-feira um culto da igreja, e aí eu lembro porque eu era criança e os jovens da minha igreja toda segunda-feira saíam e iam participar desse culto. O que aconteceu? Bom, esse movimento gospel foi criado, foi se desenrolando de um jeito que ganhou todas as igrejas, né? Vieram aí ministérios, movimentos de música grandes em cima disso, e foi criado o quê? Uma grande indústria gospel de produção de música, né? Então, o que a gente vive hoje, para resumir toda a história, né? Essa indústria pressionou a igreja em termos de música. A juventude agora queria ouvir não só aqueles cânticos que a igreja cantava desde sempre, mas passou a exigir ou querer cantar aquilo que a indústria cantava, o que todo mundo estava cantando. Sim. Né? Então a gente vive hoje essa espécie de vício, que nós só sabemos cantar aquilo que é vindo de fora, o que está sendo produzido fora. Não tem mais compositores dentro da igreja que, irmãos, olha, compus essa música fala disso, daquilo. Vamos cantar?
E a igreja canta a música daquele compositor. Não, já não existe mais isso, porque a igreja vai se sentir menosprezada, fora do movimento, né, que existe aí fora. Então, por isso que eu diria que a gente está vivendo esse vício, né? Porque a igreja não sabe mais produzir a sua própria música. Ela depende da indústria, do que a indústria está fazendo para poder cantar. Né? Então, por essas e outras é que eu acho que a nossa produção musical não vai bem. Né? Porque a gente repete o que a cultura, o que o mundo faz. Né? Em termos estéticos, se você pegar uma música sertaneja, moderna, você vai ver a linguagem, os acordes, a construção melódica é igual ao que é feito no mercado gospel. E é engraçado com outro conteúdo, mas igual. E engraçado que há um tempo atrás era o contrário, né? O mundo buscava na igreja. Isso. Eu já assisti vários filmes, várias séries que quando não era cristã, e agora que sou cristã eu falo, mas isso é um hino, né? Isso aqui, nossa, esse arranjo aqui é de tal hino da igreja. E que pena que a gente perdeu isso, né? A gente está sendo influenciado pelo mundo e não estamos influenciando o mundo, né? Isso é muito triste. Agora, você acha, Diego, que o fato da gente estar nessa correria, né? Essa era digital, tecnológica, que tudo é rápido, isso também atrapalha esse processo de composição, esse processo de escrita, né? Eu leio bastante e eu percebo que uma das coisas que os escritores falam é que às vezes eles se retiram, né? Para ter esse tempo. O compositor, normalmente, você percebe que era uma pessoa mais contemplativa, uma pessoa que observa bastante. Você acha que esse estilo de vida também está matando isso na gente? Com certeza atrapalha. Porque a gente precisa a matéria-prima da música, por exemplo, qual é a tela em branco, né, do músico? É o silêncio, né? Ele precisa ter momentos de reflexão, momento de silêncio, de tranquilidade para poder compor. Né? Eu tenho dificuldade de compor hoje por conta do que a vida está exigindo de mim. Né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Então, 2 filhos pequenos dentro de casa, né? Você não tem silêncio, você não tem aquele momento de tranquilidade, porque você está sempre fazendo uma coisa ou outra. Então, isso influencia diretamente na minha produção, com certeza. Então, se eu quero produzir, se eu estou com uma ideia, com alguma coisa, eu tenho que, em algum momento, ter um momento assim retirado mesmo, de silêncio para poder fazer. Pastores, né, que precisam pregar semanalmente, não dá para ficar na correria e pregar, né? Não dá. Vai ter que ter um momento de silêncio, de tranquilidade para poder se ouvir, né? Ouvir aquilo que Deus está dizendo, né? Realmente prejudica bastante. E é um modelo que a gente vê em Jesus, né? Ele se retirava em vários momentos, né? Muito comum. Depois dele estar ali ensinando a multidão, ele se retirava para orar. Em vários momentos, sozinho mesmo. Apesar de ter os discípulos, né? Tá os 12 ali, ele sempre ia ou com 2 ou 3, né? E eu acho que essa contemplação nos falta, né? Acho que por isso que a gente perdeu um pouco disso que você falou dentro da igreja, né? Do irmão trazer uma música. A gente tinha muito esse contato, né? Das pessoas estarem ali. Mas quando você fala da escrita, do blog, né? Por estar com isso, qual o futuro disso, Diego, que você acha? Assim, eu sei que você já disse que tem público para tudo, né? Todo mundo, mas olhando a longo prazo, que você vê? Essa pergunta é bem curiosa. Não tenho bola de cristal, não, mas o que eu acho que eu enxergaria nisso são 2 movimentos. Eu acho que vai haver um movimento de distanciamento completo. Eu acho que vai ter gente que não vai, como já existe, né? Gente que não vai suportar ler nada, né? Não vai ser tudo na base do audiovisual e tal, coisas rápidas e tal. Mas existe uma geração também, eu vejo esse movimento, até porque eu faço homeschooling, né? Eu vejo um movimento de retorno, né? Cultural. O que é o homeschooling, né? Se não você preservar seus filhos de diversas coisas, né? E trazer mais qualidade para o ensino dele, para o conhecimento dele, né? Qualidade espiritual, porque todos os dias na minha casa
antes da gente estudar, nós fazemos a nossa devocional, lemos o texto bíblico, comento o texto bíblico com eles e eles vão para os estudos. Então, a qualidade que a gente ganha com isso é enorme. E eu sei que esse movimento está crescendo cada vez mais. E, então, há uma geração que vai ser a geração dos leitores, dos que vão produzir boa arte, dos que vão produzir boa literatura, né, dos que vão fazer boa teologia. Então, existe uma geração aí. Eu tenho esperança. Não vai ser, acho que, nada massificado, mas eu tenho esperança de que o trabalho de escritor vai longe. O livro não vai acabar, né? Mas o que a gente percebe, assim, nunca se vendeu tanto livro quanto agora. Né? Só que eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas, por exemplo, chegou um momento que eu falei, gente, eu preciso ler outra coisa. Tá todo mundo lendo a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa. Às vezes, até dentro das igrejas, você ouve a pregação, é muito os mesmos temas, né? E eu falei, nossa, eu preciso ler outras coisas diferentes, né? Que eu estava falando para você que eu comecei a ler Dostoiévski, né? Exatamente buscando outra leitura. Você também sente isso, Diego? Assim, essa indústria, até mesmo do livro, né? Trazendo os mesmos títulos, as mesmas abordagens, e a gente ficando meio que numa bolha. Você sente o que eu falei isso? da música, né? Na questão do vício, né? A gente vive isso aí. Na questão literária é a mesma coisa. Esses dias eu parei para pensar, falei, qual foi o último livro que eu li que não foi traduzido em língua portuguesa, original, pensado em língua portuguesa? Olha, faz tempo. Eu não sei quando foi o último livro que eu li em língua portuguesa, escrito assim, tirando só as obras literárias mesmo, né, as clássicas e tal, mas a gente tem pouca produção em língua portuguesa. É muita tradução, é muita coisa vindo de fora e tudo mais. A gente empobrece demais o nosso idioma. O nosso idioma vai ser via inglês. Daqui a pouco a gente está conhecendo o nosso português via os tradutores, né? Por intermédio dos tradutores em inglês. Porque as ideias... a cultura é diferente. A cultura é diferente, né? Exatamente. A ideia, o pensamento é diferente. Né? A construção do pensamento é diferente. Então, realmente, a gente precisa buscar outras fontes. Eu achei interessante, meu marido fez letras, né? Mestrado em letras agora. Então, a gente resgatou muito essa questão da literatura nacional, né? Mas e ele falando para mim apaixonadamente em casa sobre alguns autores... Ele fala, Tati, por que a gente não valoriza? E aí uma americana vem e grava um vídeo agora recente falando sobre Machado de Assis. E aí todo mundo começou a comprar, né? E a gente tem muitos escritores bons, né? De literatura brasileira, né? Acho que isso também é importante, né, Diego? A gente lê outras coisas, não só... eu acho que é igual a música, né? Tem belas composições que não são cristãs, mas que você vê ali a poesia, você vê beleza naquilo, né? Acho que esse é um desafio para nós agora também, sem né? Dúvida, sem dúvida. Não, a gente precisa, o crente mais do que ninguém, ele precisa saber ver beleza nas coisas, né? Porque ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus. A gente desfruta da graça o tempo todo e a gente tem que dar glória a Deus para a gente vê uma obra de arte, algo que nos eleva, que é grande, a gente dá glória a Deus por aquilo, né? Então a gente sabe conhece o autor de toda a beleza, de toda a arte. Então o crente, ele mais do que ninguém precisa sair desse vício, né? Ele precisa sair desse mantra, dessa coisa que é o consumo de arte, de música, de literatura. Ele precisa sair disso, né? Para dar glória a Deus verdadeiramente, né? Precisa. E eu fiquei pensando nisso que você falou, né? É possível que enquanto a gente esteja ali meditando, venha composições lindas, né? Meditando no Salmo, na Palavra de Deus, né? Porque se ali tá toda a sabedoria, né? Exato. E a gente vai tendo isso. E qual é o futuro que você tem pensado aí para sua música? Já que você resgatou tocar violão e que bom, né? O que você tem pensado? Eu quero compor mais. Eu acho que ainda tenho muita coisa para oferecer, né? E eu quero continuar militando nessa área, né? Eu quero, meio como profeta, né? As pessoas não gostam muito disso que eu falo, né? Que a igreja que o futuro da música não é bom, que a música, a gente está vivendo nesse vício. As pessoas não gostam muito de ouvir isso, né? Mas eu vou tentar, o que eu almejo é mostrar na prática aquilo que eu tô defendendo, né?
eu quero mostrar para elas a música que a gente pode executar, né? Com beleza, o que a igreja pode cantar com beleza, com verdade, com firmeza, né? Principalmente aprendendo dos hinos. Quando você cita os hinos, a gente aprende melhor o nosso linguajar, né? O português, inclusive, Sim. né? Embora ainda muitos são traduzidos, né? Mas como foi traduzido numa época tão erudita, né? A gente tem lá, se Davi dá as vagas, procelosas são, né? Ninguém entende nada, o que está sendo dito aí, né? Mas quando você entende o que está sendo dito, você cresce. E isso pode ser usado lá na frente e você faz aquele irmão crescer culturalmente. Enfim, e os hinos também trazem um crescimento teológico muito firme, né? Eu costumo dizer assim, que o hino ele traz lá um conceito teológico na primeira estrofe, ele apresenta aquilo e depois ele tem um estribilho, né? Um refrão que confirma aquilo que ele cantou antes. Então, ele tem uma didática muito boa, muito grande, de forma que isso traz um crescimento muito grande de conhecimento pro crente comum, né? Pro crente normal. Aquele que vai na igreja, depois tem uma semana de luta no seu trabalho, né? Isso o sustenta. Então, o meu trabalho é esse. Eu quero trazer conteúdo, eu quero trazer coisas que os irmãos cresçam, né, com ele. E que bonito isso, né? O que eu gosto do hino é a possibilidade que toda a igreja canta, né? Aquilo é maravilhoso. E todas as vezes que eu ouço a igreja cantando, eu me arrepio, sabe? Porque aquilo me emociona. Exatamente. E assim, não canta coisa simples, não. A gente, às vezes, tem esse entendimento. Não, vamos diminuir a qualidade, né? Ou simplificar para que o irmão consiga cantar. Eu não acho que isso é totalmente correto, porque eu me lembro que na minha igreja, pequenininha lá, de periferia, em Santo André, onde eu nasci, cantava: temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Uau! Olha essa melodia! Sim. Né? Então, os irmãozinhos simples, trabalhavam na lavoura, no comércio e tal, cantavam isso no domingo. Tudo bem, podiam não aprender na primeira, podia ser aprender depois de um ano, mas cantavam e aprendiam, e aquilo era enriquecedor, né, na vida dele, na vida da igreja. Né? Então, acho que o caminho é aí, é sim, esse. Não, muito legal. E você tem essa preocupação, Diego, de passar isso para os seus filhos? Tenho. Como eu falei, essa semana coloquei Noviça Rebelde para eles assistirem. Sim. Há algumas semanas atrás a gente assistiu Mudança de Hábito 2, né? O filme da Whoopi Goldberg, que tem um musical, né? Que é quase um musical, né? Aquele filme bonito, né? E de vez em quando eu apresento filmes que eu acho que tem valor, né? E mostro para eles, isso aqui é bom, isso aqui é bonito, a gente assiste. Porque eu tento influenciá-los também nessa questão. Os pais às vezes acham que jogar na escola, coloca na escola, e aí ele vai aprendendo e tal, o filho vai estar formado. Peraí, só que a questão estética, né? A arte, a linguagem artística, tudo, você também forma no teu filho. Né? Então eu procuro apresentar a Bach, eu procuro apresentar os grandes compositores, procuro apresentar bons filmes e boa literatura. Né? Eu tô formando eles nessa maneira também. Né? Então a gente liga lá, escolhe nas plataformas ali, né? Fala, aqui tem um filme bom, vamos sentar e vamos assistir. Né? Legal. Então é gostoso fazer esse trabalho de formação. Você falou 2 vezes que a escrita é terapêutica. Como que é isso? Aquilo que eu falei de você registrar ideias, né? Aquilo que está dentro de você, você consegue pôr num papel, né? Isso você está transformando algo que não é concreto, né? Que é subjetivo, em algo físico, concreto. Você produz, você trabalhou, né? Você registrou uma emoção, um pensamento, né? E isso, de alguma maneira misteriosa, traz deleite pra gente, né? Traz realização.
Sim. né? Então, quando eu consigo escrever no blog, que alguns textos são bem mais viscerais, eu consigo ter esse prazer, né? Esse deleite. Eu vou ajudar pessoas, eu estou traduzindo, né, um sentimento que está aqui dentro para as pessoas tentarem compreender. Você senta e escreve de uma vez e depois corrige ou você vai já Geralmente, eu vou tentando corrigir, né? Para eu não ter muito retrabalho, né? Se eu percebi um erro... Mas eu tento escrever para não perder a linha, né? o assunto, o raciocínio. E aí depois você vai corrigindo. Aí eu vou corrigindo, às vezes adiciono uma coisa ou outra. Às vezes eu deixo lá mais de um dia, né, para eu revisitar. Às vezes eu tenho outras ideias sobre aquilo, né? Então, geralmente eu deixo descansando para eu poder adicionar alguma coisa. Sim. Né? Nossa, muito gostoso ouvir e aprender um pouco sobre isso. Ô Diego, e quem tá em casa falando assim, nossa, agora eu quero começar a escrever. Quero começar a escrever coisas do dia a dia, coisas que eu tô vivendo. Deixa algumas dicas aí pra gente, já que você tem experiência, foi aperfeiçoando, né? Eu gosto muito da ideia que eu aprendi até com o meu mestre, que é o Estênio, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Você, para compor ou para escrever, que o processo é praticamente o mesmo, você precisa ter um lugar onde você faz depósitos de conhecimento, né? Você vai depositando conhecimento no decorrer da sua vida e um dia esse conhecimento ele vem à tona, né? Você vai ter recursos, você vai ter repertório para poder utilizar. Então o que eu tenho feito é ler, né? Buscar leitura, buscar desenvolver um olhar sensível para as coisas, como a gente comentou, né? O crente, ele não vive uma vida despropositada, sem um propósito divino, né? Então você precisa parar e refletir sobre o que está acontecendo com você. Por que eu estou sentindo isso? Por que aconteceu isso comigo? Ou qual é o propósito? Esse problema que aconteceu, o que ele desencadeia? O que ele desencadeou? Né? Como eu reagi por conta desse problema? E isso vai te dar conteúdo, vai te dar assunto, né? Vai te dar condição de você escrever. Então, o meu conselho é: acumule conhecimento, acumule sensações, percepções e comece a escrever. Ninguém vai escrever o texto perfeito na primeira, né? Nem eu acho que eu sou um grande escritor, não, mas comece a escrever, porque você vai descobrir como os grandes homens dizem as coisas, né? Você está lendo Dostoiévski, né? E vê, você mesmo disse, né? Quanto tempo ele demora para descrever um personagem e os detalhes e tal. Você tá aprendendo como ele descreve coisas, como um grande compositor diz as coisas, assim como o grande poeta. Como que os poetas dizem sobre as emoções humanas, né? Sobre os sentimentos. Você lendo poesias, você vai descobrindo isso. E aí o seu texto vai melhorando com o tempo. Sim. Né? Nossa, então... que legal. Nossa, que gostoso bater esse papo com você. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Que você fala, Tati, eu quero falar isso, quero comentar isso que eu não perguntei aqui. Não, acho que foi muito bom, muito agradável. Foi muito gostoso estar aqui. Eu amei ouvir, viu? E continue militando nessa área mesmo. Eu acho que assim como eu senti um incômodo de, meu Deus, quero ouvir outras coisas. E essa parte que você falou do seu filho é interessante porque meu marido faz comigo, Diego. Ele gosta muito de música. Sim. E aí ele pega lá coisas assim bem antigas. Tati, vem ouvir isso aqui. Ó, percebe essa nota. E você vai percebendo que a primeira vez que você ouve, porque você nunca ouviu aquilo, você fala... Nossa, nada a ver. Aí ele vai me ensinando, não, Tati, mas presta atenção na letra, presta atenção na melodia, presta atenção no que o cara faz com a voz. E é engraçado que depois você tá no carro e você não consegue mais ouvir a música da mesma maneira, né? Você começa a prestar atenção nos detalhes, né? Nos instrumentos, né? Fazendo ali todo aquele arranjo, mais a voz da pessoa, mesmo que eu não entenda nada. Então, eu achei muito legal essa parte de você trazer. Aí você vê que a arte, ela não é feita por acidente, né? Não, foi pensado, foi feito, foi um trabalho de
de anos, né? De dedicação. Sim. E aí você consegue dar glória a Deus aqui por aquilo, né? Não, você começa a perceber a profundidade da obra, aí você fala, caramba, isso aqui tem muito valor. Ô, Diego, e como isso é poderoso, né? Porque às vezes você tá angustiada e você não consegue expressar aquilo, mas você tá no seu carro e você ouve uma música e de repente aquela catarse vem, né? Através da música você expressa, aquilo sai de você, assim como também a alegria, né? De repente tem música que você começa a ouvir e aquilo muda o seu dia, né? Eu realmente acredito nisso. E acho que sim, você tem que continuar esse resgate, gravando, colocando, mostrando. Porque nós precisamos influenciar o mundo como já foi um dia, né? Nós cristãos. E não o inverso, Exatamente. né? Até porque eu fico pensando assim, as pessoas quando entram na igreja, elas deveriam ver algo totalmente diferente, né? Exatamente. Então, perceber ali. E aí hoje é tudo muito igual, a mesma batida, a mesma... E a gente precisa pensar nisso, né? Sim. Nós somos chamados para ser separados, né? Exatamente. E assim, a igreja precisa ter uma comunicação rica, né? Então a gente chega nas igrejas hoje, é um templo sem simbolismo, é um templo pragmático, né? Que serve para o culto, tem cadeiras, tem uma mesa lá na frente, assim, não tem beleza, né? E a música também é pragmática, é pop, é aquela coisa também para comunicar aquilo ali rapidinho. Mas eu me lembro, sem fazer apologia a uma religião específica, né? Mas eu me lembro que eu andava várias vezes no centro de São Paulo, e do centro de São Paulo tem aquela ambulante, ambulância, aquele caos. E de repente você entra numa catedral. Você entra numa catedral, Seu cérebro reconhece, né? Você passou você passou num portal. Né? Mudou o ambiente, mudou o clima, né? Mais você frio. Muda a sua postura, né? Muda tudo. Então, não acho que a gente precisa ter uma coisa desse tipo, mas o fato é que essas coisas comunicam. E as pessoas precisam disso. Sim. Elas podem não gostar. Você ouviu a música que seu marido gostou, no primeiro momento você estranha. Mas aí, daqui a pouco, você vê que você começa a ver valor naquilo e você começa a ver que precisa daquilo. E eu acho interessante você falar isso, porque nós precisamos formar a nova geração assim, né? Que elas reconhecerem que o ambiente da igreja é um ambiente diferente. Porque o que nós temos hoje? Uma grande evasão, né, de jovens. Por quê? Porque, na verdade, eles querem a mesma sensação. Só que a igreja não está ali para dar a mesma sensação. E aí as pessoas se frustram, né? Eu amo, assim, essa questão da reverência, sabe? De igreja com cara de igreja. Eu acho que sim, isso é importante. Até para que diga para nós, né? Para nosso cérebro, e para a gente poder passar para a nova geração, né? Que tem diferença dela estar ali ou estar num consultório, na faculdade. Eu acho que tem... Se não fosse importante isso, né, Diego? O Senhor não teria tanto cuidado de descrever para Moisés sobre o tabernáculo, né? Depois para Davi, né? Que Salomão vem executar, mas toda a descrição, toda a planta, todo o cuidado. E o Senhor fala, um Deus tão grandioso, por que ele se preocupou com a cortina? Com a medida, né? Onde ficaria o tamanho santo das dos santos. asas do querubim, a roupa, a estola sacerdotal. Exato. Com tantos detalhes, né? Sim, a cerimônia que Arão iria, né? Junto com Moisés ali, abençoar o povo. Porque o rito, ele é importante, né? E se a gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo essa beleza, né? Eu amo os marcos, né? Isso. E a gente precisa saber o valor do rito. Claro que não é o rito pelo rito, Sim. né? Não, mas assim... Deus sabe por que a gente precisa da beleza. Deus sabe por que a gente precisa dos símbolos, né? A gente precisa deles, né? Tudo a gente faz um símbolo para tudo, né? Sim, e eu acho que isso é tão legal, porque assim, eu viajei para Minas esse final de semana e eu fiquei pensando, agora com essa questão da globalização, da tecnologia, você não sente mais diferença de estado para estado. Porque o que você come em São Paulo, né? O que você come em Minas, e o que você come em Minas, você come em São Paulo, em qualquer lugar. Mas o que marcava as viagens antes? Porque tem plantas que tem em São Paulo, não tem em Minas, não é? Tem vegetação e também relevo. A questão cultural, né? Então, coisas que a gente faz aqui não se fazia lá, ou e vice-versa. Só que a gente perdeu. E aí você
parece que assim, tudo é muito igual. Então, acho que cabe bem nessa comparação com relação à igreja, né? Se a gente não tiver esse cuidado de entender assim, não, é pro Senhor, então precisa, e as pessoas precisam saber em que lugar ela está. E aí tudo faz diferença, né? A maneira que eu me porto, a maneira que a igreja é organizada, né? E a gente foi longe aqui, né? Foi. Era pra ser só sobre o blog, música. Mas é assim, é assim que o crente vê as coisas, né? Sim. Com profundidade. A gente vai longe, acaba... Eu gostei, Diego, continua militando. Gente, e como que as pessoas fazem para te seguir, para ouvir aí você tocando? Olha, se você digitar Diego Venâncio na Spotify, nessas plataformas de música, você vai encontrar meus álbuns lá, tanto o infantil, né, o que eu fiz com o Estênio, e os meus álbuns também, né? Eu tô no Instagram, Diego Venâncio. É aberto? Facebook é aberto, meu Instagram. Então, você consegue ver. Diego Venâncio. Isso. A gente vai colocar aqui pra você, porque daí segue ele lá pra você poder ouvir ele tocando, ver. Eu gosto de ver, viu, Diego? Sim. Então, pra mim tem que ser visual. E aí lá é assim, é pessoal mesmo. Tem foto da minha família, tem foto dos meus filhos, tá? Então, é bem... Não é uma coisa profissional, né? De música, não. Mas vai encontrar isso lá. Vai encontrar. Então é isso que importa. Diego, eu quero te agradecer por esse bate-papo gostoso, viu? Amei ouvir que você está batalhando, militando sobre isso. É gostoso saber que Deus tem incomodado pessoas em diversos lugares na mesma coisa, né? Que Ele te abençoe. Amém. Obrigado. Não abandone a música, continue. Gente, eu quero agradecer você, quero pedir que você compartilhe esse programa com mais pessoas e que nós possamos, sim, fazer esse resgate da questão musical, da escrita. Você pode acessar e ler o que o Diego pôde falar aqui um pouco no blog. Qual que é o blog, Diego? blog.telmedia.org. Tá. A gente também vai deixar aqui para você, para que você possa acessar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Conto com você na próxima semana. Deus abençoe. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com